Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora a sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além de fazer esse trabalho que talvez vocês conheçam ou não, se vocês estiverem vindo direto nesse vídeo, acompanhem, né? Dê uma olhada aí nos demais vídeos do canal que vocês vão ver que eu faço também tiragens particulares. Além de tiragens, perdão, eu faço tiragens coletivas além de tiragens particulares. Então, para aqueles que se afinizaram com a energia de tiragens coletivas, acompanhem aqui o canal, tá? Com certeza algo vai ressoar com a energia de vocês e caso gostarem e quiserem pedir, né, uma tiragem na sua energia, tem um contato na descrição de cada vídeo, contato direto. Então, sem mais enrolação, antes de tudo eu quero pedir desculpas já de antemão, tá? Eu tô gravando por volta das 17 horas. Moro em um local, moro num condomínio que infelizmente no bloco em si que eu resido é bem tranquilo. Mas as pessoas do bloco vizinho são pessoas muito complicadas, né? Então, muitas vezes vocês podem ouvir aí, antes de eu começar a gravar, não tinha nenhum barulho. E agora vocês podem ouvir algum tipo de barulho de maquinário, né? Risada, gritaria, ou então algum tipo de discussão, relevem. Não é aqui no meu bloco, é no bloco vizinho. Infelizmente existem essas ocorrências. Às vezes sabe como é desafiador, né? E eu não posso ficar, né, todas as vezes gravando só no período quase de madrugada, né? Porque às vezes eu começo a gravar a partir das 22 horas, que é quando é o horário de proibição, de barulhos, ruídos e tal. Mas enfim, né? São coisas da vida. E justamente isso acontece convenientemente na carta das nuvens, que já inicio falando, fala sobre questões de problemas. Problemas psicológicos, questões voltadas para a questão da mente, tá? Então, se a gente tiver qualquer questão, eu não falo sobre algo voltado para saúde, né? Como eu já falei no vídeo anterior, eu sempre falo para vocês, mas isso aqui pode falar sim sobre questões voltadas a distúrbios ou problemas relacionados à questão do mental, questão do psicológico. Então, se a nuvem sair acompanhada de outras cartas, determinadas cartas, né, pode vir sim a falar sobre questões, ou principalmente se você fizer uma pergunta específica e tirar só uma carta, essa carta já confirma algum tipo de distúrbio, algum tipo de influência negativa. Ou, diretamente falando, algum tipo de problema relacionado à questão psicológica mental, tá? Então a gente pode estar, além disso, a gente pode falar sobre questões voltadas a problemáticas, tá? Problemas causados pelo próprio consulente ou problemas causados por outras pessoas. Aí a gente pode falar diretamente sobre pessoas problemáticas, pessoas extremamente invasivas ou principalmente pessoas que são extremamente... Sabe aquela pessoa que é muito... vai pela emoção? Emoção no sentido da cabeça quente? Essa carta aqui fala sobre uma pessoa que faz tempestade em copo d'água, literalmente falando. Aquela questão de que tudo é uma tormenta. Ela causa um tornado na própria vida, ela causa um tornado na vida de outros. É tempestuosidade pura. Tanto é que a maior parte das cartas das nuvens, vocês vão ver que elas vêm muito, ou elas vêm com um lado, como essa aqui, ó, vem com um lado mais escuro do que o outro. E aí tem uma simbologia, tá? Para isso, tem um motivo para que isso aconteça, tá? Ou então, a gente tem a condição de que, da própria tempestuosidade, olha, como esse deck aqui. Eu nem falei para vocês, né? Aqui eu tenho dois decks mais simplistas, que são apenas a imagem do próprio símbolo, tá? E esse deck eu trago porque muitas vezes ele tem duas lâminas para poder contextualizar, duas faces, talvez da mesma lâmina. Aqui a gente tem uma lâmina que tem outras influências, que tem outras simbologias para poder complementar, e aqui é um deck característico, tá? É como eu chamo, um deck que é
de certa forma, eu poderia dizer que é um deck... Olha, agora me faltou a palavra. É engraçado que justamente na carta das nuvens, que fala sobre a questão da confusão mental, eu tô confuso. Mas é um deck temático. Olha como que são as coisas, como são as energias. Essa carta ela fala justamente sobre essa questão também. Palavras que lhe faltam, confusão mental, confusão na forma de se expressar, que pode ser relacionado àquilo que eu passei para vocês anteriormente, uma questão de nervosismo. Pode falar também sobre inseguranças. Pode falar sobre confusão pura e simplesmente porque lhe faltam palavras ou lhe falta a possibilidade de ação. Pode haver questões de capacidade de resolução de problemas que estão encobertas naquele momento, então você não consegue encontrar uma saída, você não consegue ver a coisa como ela realmente é, falando também sobre coisas ocultas. Então a carta das nuvens, por mais que ela seja um símbolo básico, por assim dizer, para mim, pelo menos, é uma das cartas que tem uma maior riqueza de possibilidades. Outra possibilidade, dependendo do deck, ou não precisa ser necessariamente no deck, mas esse deck aqui, por exemplo, ele nos dá a possibilidade de análise por uma condição de problemática que está no passado, tá? Porque esse aqui é o lado do passado. Esse aqui é o lado, para vocês que consideram, nem todas as tiradas eu considero, tá? Mas algumas tiradas eu sinto de considerar. Então esse é o lado do passado, que pode haver problemáticas que precisam ser ajustadas, resolvidas, curadas. E esse é o lado do futuro, ou seja, significando que você passa por questões emocionais, questões principalmente voltadas à confusão mental, mas que isso vai ser solucionado. Problemáticas de maneira geral que tendem a se solucionar, a se resolver. Como aqui ela pode falar sobre questões, antes dessa carta vem sobre questões de negatividades, tá? E essa aqui, positividades. Então se a gente estiver falando sobre questões, qual o lado positivo e o lado negativo sobre uma determinada questão. Desse lado vão vir todas as coisas negativas, desse lado todas as coisas positivas. Desse lado o que favorece o consulente, desse lado o que desfavorece o consulente. Vamos supor que você põe a carta da nuvem, você quer descobrir alguma coisa que está oculta do consulente. Eu já fiz isso uma vez, tá? Eu quis descobrir o que estava oculto do consulente que estava o prejudicando. Aqui eu vi qual era o lado que estava o desfavorecendo, botei duas cartas. E aqui eu vi o lado que estava o favorecendo, eu coloquei duas cartas. E assim eu consegui ter uma conclusão, tá? Foi um método que eu escolhi utilizar naquele momento ali. Na verdade me veio na intuição. Mas eu não sou uma pessoa muito afeita a métodos, tá? Eu costumo tirar de uma maneira mais natural. Assim como nesse momento eu não tenho nenhum tipo de roteiro, né? Na tiragem eu também não costumo ter algum tipo de roteiro. Vocês estão vendo como que para me sintonizar com essa energia, como que tudo é sintonia? Para me sintonizar nessa energia, houve uma confusão nas minhas palavras no início, né? Eu me perdi, esqueci termos e agora a coisa está saindo de uma maneira mais fluida. É como se eu tivesse entrado em contato com a energia, né? Claro que a gente tem a problemática dos barulhos, né? Vocês vão perceber que talvez nesse vídeo a possibilidade maior de ter problemáticas de interferências é maior. Até porque a gente está puxando uma energia, né? Essa é uma outra coisa que eu gostaria de passar nesse vídeo, né? Eu não falei nos vídeos anteriores. Para quem está assistindo aqui agora, está começando, é muito natural, tá, gente? Que tudo que aconteça durante a tiragem, ou quase tudo que aconteça, deva ser considerado. Às vezes uma interrupção significa uma mensagem ali. É como se fosse uma confirmação daquilo que está nas cartas. É claro que não sempre, tá, gente? Mas, por exemplo, esses dias eu fiz uma tiragem coletiva em que eu estava falando sobre a questão de alguém tentando interferir no seu trabalho, interferir no seu caminho. E por 3 vezes, em 3 circunstâncias distintas, por 3 gatos diferentes, o meu vídeo ele foi interrompido. Só confirmando aquela energia que existia na mesa naquele momento. Então vocês veem que agora a coisa está muito mais fluida, né? Já passou aquela energia de indecisão nas palavras, de confusão mental. A palavra está muito mais fluida. O problema, né, se resolveu em questão ao vocabulário, em questão da didática, em questão de seguir, prosseguir aqui com o conteúdo. Estão entendendo? A nuvem ela fala sobre tudo isso. Eu observei essa nuvem, agora que eu percebi que essa nuvem aqui também, olha.
Olha como que ela tem um lado sombra e aqui um aspecto mais luminoso. Ou seja, a carta da nuvem não significa um problema pura e simplesmente. Dependendo, se vocês sentirem no coração de vocês, na intuição de vocês, vocês podem passar para o consulente que eles estão passando por um problema momentâneo, mas essa fase vai passar. O que se refere, né? O que leva a essa carta aqui. Olha aqui. Como que a gente tem uma questão que poderia ser levada como uma tempestuosidade, mas reparem que o mar está calmo. Então, por mais que a situação ela esteja intranquila, a pessoa ela deve se colocar de uma maneira serena. Pelo menos minimamente tentar se colocar de uma maneira serena. Essa vela, olha como a vela é branca, né? Falando sobre aquela questão de tranquilidade, de paz. A pessoa deve tentar se manter o mais tranquila possível. Para que ela não deixe os próprios mares da energia, da vida dela, dos contextos dela, vir a se tornar tão tempestuosas, tá? Que internamente ela não se torne tão tempestuosa quanto aquilo que está lá fora, quanto a problemática que ela está vivendo naquele momento. Porque tempestuosidade interna não vai solucionar de nada. Se essa pessoa, por exemplo, se desesperar, né? Às vezes a pessoa está no mar tranquilo, mas a mente dela não para. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, crise de ansiedade, elas não precisam de motivo. O mar delas está calmo. O rio está correndo de uma maneira natural, mas mentalmente ela está instável. Mentalmente está nebuloso. Essa carta também pode falar sobre isso. Lembra que eu falei no início de pessoas que arrumam problema, tempestade em um copo d'água? Que para ela tudo é tempestade, tudo é muito tempestuoso. É essa pessoa que por vezes até a situação que ela está nem é tão desfavorável assim, mas a mente a sabota. A mente faz com que ela tenha, né, um vislumbre de uma situação totalmente negativa que na verdade não existe, é puramente mental. Outra questão que essa carta também fala é sobre crenças limitantes, coisas que a sua mente te impõe, barreiras, negatividades que na verdade não existem. Então essas cartas são perfeitas, tá? Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês pode ser considerado em qualquer uma dessas cartas que nós temos aqui anteriormente, né? Só que essa carta ela dá uma possibilidade maior em termos de observação. Então, de maneira geral, vocês veem que essa lâmina, por si só, ela fala sobre tudo que eu apresentei aqui anteriormente. Se vocês voltarem o vídeo, analisaram com calma e depois pegaram essa carta aqui para analisar, ou então vocês nem precisam pegar essa carta, né? Óbvio, essa carta vai estar aqui. Durante todo o tempo que eu for conversando com vocês, vocês vão ver que tudo está voltado, né? Tudo se explicaria, tudo se resumiria, aliás, nessa imagem aqui. Aquilo que eu passei para vocês. Ou pelo menos quase tudo. Tudo é muita coisa, né, gente? Mas quase tudo. E eu falei tudo isso que eu passei aqui para vocês sem ficar olhando para essa carta. Então a coisa ela deve ser muito mais fluida, né? Eu acho que eu já falei para vocês anteriormente, né? Eu tenho que falar, porque aqui eu não tenho roteiro, então não posso esquecer. Aqui a gente pode falar muito sobre a questão de não perder as esperanças, tá? Eu acredito que eu não falei não. Porque o sol, ele sempre volta a brilhar. A questão das nuvens é só haver a percepção, como eu sempre falo em todos os vídeos. Perceba a simbologia. E perceba que as nuvens carregadas, por mais carregadas que elas estejam, por mais tempestuosa que seja a realidade do momento, essa realidade vai passar. Ela vai passar. Então você deve ficar tranquilo sobre essa circunstância. Quando sair essa carta, da mesma forma que muitas pessoas ficam desesperadas, né? Quando sai a carta da torre lá no tarô, há um desespero. Mas ambas falam sobre processos dolorosos, sim, mas que tendem a se resolver. Tempestuosidades, quedas, situações alarmantes que tendem a se solucionar. Muito também dependendo da forma como você vai lidar com essa situação. Essa carta, como eu já falei, ela pode representar muito pessoas que causam contendas, conflitos, pessoas desesperadas, ansiosas, que muitas vezes tendem a querer deixar pessoas desesperadas e ansiosas também. Muitas vezes, inclusive, essa carta para mim já caiu. Às vezes eu gosto de fazer isso, tá, gente? Tirar uma espécie de simbolismo ou arquétipo, né? Para representar uma determinada pessoa. Essa carta, ela geralmente fala muito sobre pessoas que sofrem que tem... Não estou falando da síndrome de ansiedade, mas a pessoa que é muito ansiosa. Ou a pessoa que causa tempestade, tudo é uma problemática muito grande.
Ou então pessoa que vem para a energia do consulente para trazer conflito, muitas vezes pula essa carta aqui. Essa carta sai, tá? Então, acho que eu já dei um exemplo, tá? Para vocês de tudo o que eu poderia dar. Só falta um exemplo agora prático, né? Em relação a uma tiragem. Se a gente confirmar, tentar consultar então, se uma pessoa ela é confiável, tá? Fulano é confiável e pula a carta da nuvem e a carta da cobra? Com certeza não, gente. E aí eu vou dar duas perspectivas, já aviso para vocês que eu vou dar duas possibilidades para vocês verem que a cobra, que é a próxima lâmina que eu vou comentar, ela não é necessariamente ruim, tá? Então, a pergunta é, fulano é confiável? Não. Existem situações, existe contexto não só de traição, mas contexto que você não está observando. Pode ser que essa pessoa esteja até tentando se aproveitar de algum contexto, de alguma situação, para conseguir obter algum tipo de benefício. Tem alguma coisa em oculto em relação a essa pessoa, que você não consegue enxergar. E aí não precisa ser traição, necessariamente falando, né, no contexto sexual, não. Pode ser uma questão em oculta que você não consegue enxergar. Pode ser também, né, vamos supor, né, se uma pessoa ela está com uma situação que ela está se preocupando muito. Ela está bancando uma tempestuosidade na própria mente dela, ela está semeando toda uma tempestuosidade que não é para isso tudo. Ela está envenenando a própria mente dela. É o auto-boicote, a auto-sabotagem. Agora, se o consulente ele estiver passando por uma situação difícil, conflitante, essa situação nesse momento é conflitante, mas ela tende a se transformar. Ela tende a se curar, tende a se renovar. Tá? Reparem que aqui a cobra ela não está somente, né? Tanto essa cobra ela poderia representar, eu vou falar sobre isso no outro vídeo, mas enfim, tanto essa cobra ela pode representar aqui uma concepção de um perigo rondando tudo aquilo que é fértil, vital para você, algum tipo de crescimento que tem alguém no entorno da situação querendo se aproveitar de alguma forma, quanto ela pode representar o próprio processo de cura desse contexto que aflige o consulente. Uma situação que irá se transformar, assim como esse broto, né, essa árvore que está crescendo agora que irá se transformar, a cobra ela também representa a mutabilidade, a transformação. Então, se a questão fosse sobre um problema, esse problema vai se resolver. O consulente está se envenenando, talvez, por uma negatividade que não tem motivos para quê. Vocês entendem? São múltiplas as possibilidades de análise. Para cada pergunta vai ser de uma maneira diferente. Então, assim como a nuvem, a serpente e qualquer outra carta, não existe isso de que uma carta seja positiva ou negativa. O que vai dar o contexto de uma carta ser positiva ou negativa são as cartas que circundam. Ou talvez, se vocês tirarem dessa forma, se a carta que muitos consideram como positiva cair invertida. Por exemplo, o Sol. Se ela cair invertida, está faltando vitalidade. Tem alguma coisa que está em oculto que você não quer enxergar. Tem alguma coisa que você tem de potencialidade e você não está expondo. Tem algo que está ali às suas vistas, mas que você não está querendo ou não consegue enxergar. Uma positividade que está faltando. Enfim, aí já é outra lâmina. Só estou dando um exemplo para vocês terem a dimensão, né, de que não existe isso de carta positiva, carta negativa. Para mim, pelo menos na minha concepção, todas as cartas são neutras, tá? Então é isso, gente. O vídeo já está ficando longo demais, né? Eu passei aqui, dei uma resolução maior para vocês. A tendência é realmente essa carta ficar maior, né? O vídeo, porque ela tem uma gama de possibilidades maiores. Ainda existem muitas outras coisas, né, que podem ser faladas sobre essa carta, como, por exemplo, agir de uma maneira tempestuosa, intempestiva, né? E fazer uma coisa, tomar uma ação antes de ter a perspectiva como um todo. Ou seja, você vai querer resolver um problema e você vai se embananar, você vai se atrapalhar ainda mais. Você vai querer cortar um contexto, por exemplo, né? Antes de ver como essa situação realmente é, antes de ver qual é a realidade dessa situação, a realidade dessa pessoa, e aí você corta da sua energia.
A carta da nuvem pode falar sobre inúmeras possibilidades. E aí, a questão da nuvem, eu não estou falando do corte em relação... Eu entendo que o contexto, né? Com certeza vocês que entendem o mínimo, o contexto de corte vem muitas vezes relacionado à questão da foice e tal. Mas aqui eu falo sobre aquilo que não se consegue enxergar antes do corte. Entende? E aí você corta uma situação sem analisar na íntegra. Porque a situação aqui toda se refere muitas vezes ao mental, que te prejudica. Faz com que você tome atitudes imprudentes e impensadas porque você agiu antes de enxergar a realidade como ela realmente é. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado. Quem tiver algum tipo de sugestão, algum tipo de dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo encontro. Valeu, fui.